Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Sociologia do quarto bimestre. Hoje a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre identidade, vamos falar um pouquinho sobre preconceito e sobre discriminação. Para iniciar, eu vou ler um poema para vocês, que é o poema Traduzir-se de Ferreira Goulart. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Bom, gente, nesse poema, o poeta brasileiro Ferreira Goulart mostra uma série de paradoxos. Quem somos, como nos percebemos, como os outros nos percebem, quem é o outro. Além de apontar para esses paradoxos, ele também trata da nossa estranheza diante de vários de nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. Quando falamos em identidade, é importante voltarmos o pensamento para a Grécia Antiga e a frase do oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo, ou seja, o autoconhecimento é a fórmula para as descobertas e para que sejam encontradas respostas para vários dilemas. Dizer quem somos não é tarefa fácil. Somos seres em si, mas também seres no mundo. E o dilema sobre o sentido do ser ficou bem expresso na frase de Hamlet: ser ou não ser? Eis a questão. Quantos de nós ficamos sem saber o que responder diante da pergunta inicial do perfil do Orkut? Quem sou eu? Coloca-se nome apenas, sobrenome, profissão, escolaridade, onde moro, o que gosto, o que não gosta. Há múltiplas respostas para essa pergunta e todas elas se referem à identidade. O conceito de identidade é um conceito amplo. Para Anna Mercedes Bock, identidade é o que permite a alguém se reconhecer e se posicionar no mundo, ou é a consciência de si, de sua singularidade, de sua exclusividade em relação aos outros. Outros autores ampliam esse conceito dizendo que identidade se refere às nossas características externas e visíveis, aos aspectos que os outros podem ver, ou seja, a impressão que deixamos nas pessoas ou que aparentamos ser, comportamento. Refere-se também às nossas qualidades sociais e emocionais. O conceito de identidade também diz respeito aos modos de interação entre pessoas, como também aos papéis que uma pessoa se atribuiu e adotou para funcionar na sociedade. Somos conhecidos pelas funções sociais que desempenhamos. O conceito de identidade também diz respeito aos modos de interação entre pessoas, como também aos papéis que uma pessoa se atribuiu e adotou para funcionar na sociedade. Somos conhecidos pelas funções sociais que desempenhamos. Quando falamos que a identidade se constrói em relação a outras pessoas, já mencionamos um importante aspecto dela, sua dimensão relacional. É a outra pessoa que nos constitui, que diz quem somos, que nos estabelece valores e nos define esteticamente, intelectualmente, profissionalmente. Dependemos, portanto, do olhar da outra para nos constituirmos enquanto sujeitos, ou seja, para que nossa identidade se estabeleça. O primeiro e o outro que nos constrói é a mãe. Inicialmente, nos identificamos com ela para lentamente irmos nos diferenciando e escolhendo outros objetos de identificação, porque a identidade se constrói dessa forma, com aproximações e distanciamentos. Falando de identidade, a gente pode pensar também na questão preconceito e discriminação. Nem sempre as pessoas estão preparadas para aceitar as nossas identidades, para aceitar quem nós escolhemos ser, quem a cultura nos tornou, né? E com base nisso, com base na identidade,
surgem os preconceitos, surgem a discriminação. E aqui a gente vai entender um pouquinho a diferença desses dois conceitos. O que seria o preconceito e o que seria a discriminação? O preconceito é uma opinião preconcebida sobre determinado grupo ou pessoa, sem qualquer informação ou razão. O racismo é a crença de que existiriam raças superiores a outras. Já a discriminação é a ação baseada no preconceito ou racismo, em que o indivíduo recebe um tratamento injusto apenas por pertencer a um grupo diferente. Então, o preconceito de fato, é como a palavra diz mesmo, é um pré-conceito que você faz a respeito de um grupo, a respeito de uma pessoa, sem nem mesmo conhecer, sem nem mesmo ter uma informação, ou tentar fazer parte daquele grupo. Então, é um conceito prévio que você estabelece a respeito das pessoas. Já a discriminação já é uma ação consciente do grupo, né? Você trata diferente pessoas que fazem parte de grupos diferentes dos seus. Vamos ser um pouquinho mais específico agora no preconceito. O termo preconceito se refere a uma opinião preconcebida ou sentimento formado sobre uma pessoa ou grupo sem que haja experiências ou fatos relevantes para comprová-lo. O termo é usado geralmente de forma negativa, onde os membros pertencentes a um grupo são vistos como inferiores. Geralmente, ocorre com características que algum grupo considera incomum ou indesejável em outra pessoa ou grupo. Isso acontece quando se critica aspectos como etnia, gênero, nacionalidade, estado social, orientação sexual ou afiliação religiosa de alguém. Além do racismo, as principais formas de preconceito incluem machismo, homofobia e discriminação religiosa. O machismo é a crença de que as mulheres são menos capazes do que os homens. Homofobia é a antipatia, o desprezo, a falta de empatia, né, com homossexuais, com bissexuais ou transgêneros. E a discriminação religiosa é o menosprezo de uma pessoa que não faz parte da mesma crença religiosa do que a sua. Isso é uma discriminação religiosa. Preconceito. A discriminação é a ação. Aliás, aqui seria, gente, a discriminação. Ok? Aqui seria a discriminação. A discriminação é a ação baseada no preconceito. Ocorre quando não se trata membros de determinado grupo com respeito, mas com base em fatores como status, cor da pele ou identidade. Essa distinção acontece de modo prejudicial e o fato de alguém ser tratado pior do que outros por algum motivo arbitrário já é considerado discriminação. Aqui ainda continua discriminação, tá, gente? Então, vamos apagar isso. Aqui não é preconceito, é discriminação. Idade, discriminação com idade, com a linguagem, com a deficiência, etnia, identidade de gênero, altura, nacionalidade, religião, orientação sexual, peso. Como a discriminação é a ação em si, uma pessoa pode ser preconceituosa e racista, mas não agir de acordo com suas opiniões, ou seja, não efetua de fato ações de discriminação. Você pode não concordar com aquilo que com um grupo, com um determinado grupo, de repente por princípios religiosos que você tem, por cultura, enfim. Você pode ter sim um preconceito, mas não fazer nada, não expor sua opinião, não agir contra o ser humano ou grupo que é diferente de você. Então você pode ser um preconceituoso, mas não efetuar uma discriminação, porque a discriminação é o fato em si, de você tratar com desprezo, de você tratar como pessoas inferiores a você por serem diferentes, tá? Aí então a diferença entre preconceito e discriminação. Pra gente finalizar, vamos assistir um vídeo que fala sobre a distinção dos termos estudados. Oi. Olá. Oi.
Não consigo me ajeitar nesse banco. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Vamos trabalhar na dicção. Amanhã é dia 20 de novembro. Isso quer dizer que é o dia da consciência negra. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença entre preconceito, racismo e discriminação. A nossa grande pergunta é: preconceito, racismo e discriminação é tudo a mesma coisa? Então, não é. E como amanhã eu falei que é o dia da consciência negra, é por isso que a gente está conversando disso hoje. Inclusive, esse também é o tema do mês lá no Além Portal. Que portal que você disse, amiga? Então, se você não entendeu, é só ir no box de informações que você vai ver o link dele lá. Então, vamos partir para entender melhor essas diferenças. Primeiro, vamos falar do preconceito. O preconceito é uma opinião que a gente forma antes de conhecer as pessoas. É um pré-conceito, antes, entendeu? Ele é um julgamento feito às pressas e feito superficialmente, além de ser uma coisa super perigosa. E por que é perigoso? Porque ao invés de melhorar a nossa vida, e a vida da sociedade, inclusive, isso acaba resultando em muitas situações complicadas e até mesmo em situações violentas, que é racismo, então. As pessoas que não conseguem deixar de ser preconceituosas, elas podem vir a se tornar pessoas racistas. O que um racista acredita? Ele acredita que existem raças que sejam superiores para outra, o que na verdade é bem ridículo, porque inclusive não existem e não são consideradas existentes raças dentro da espécie humana. A cor da pele, a forma do nariz, o tipo de cabelo, o tipo de sangue, o formato e a cor dos olhos, a espessura dos lábios. Nada disso é suficiente para estabelecer diferentes tipos de raça entre os seres humanos, que, se a gente olhar pelo aspecto biológico, são praticamente iguais em tudo, restando apenas algumas diferenças externas que vão ser a parte menos importante dessa equação e que nunca serviram, não servem e jamais vão servir para tornar alguém superior e alguém inferior. E agora, o que é discriminação? A pessoa que faz isso, ela geralmente está querendo elevar a si própria e diminuir os demais, mesmo que de brincadeira, porque assim, gente, tem coisa que não é engraçado e que não se brinca. Então a discriminação, ela é considerada uma insegurança da própria pessoa, porque ela não tem capacidade de conviver com os outros e de aceitar as diferenças naturais de cada ser humano. Os preconceituosos e os racistas, eles têm dificuldade de conviver com essas diferenças. E, algumas vezes, as atitudes que essas pessoas tomam, elas vão chegar, assim, ao completo delírio. E como são pessoas medrosas e inseguras, eles vão condenar o outro como sendo uma pessoa inferior, dizendo inclusive que essas pessoas não têm os mesmos direitos que eles. Quando pessoas racistas e preconceituosas fazem esse tipo de coisa, tratando e julgando alguém como inferior, eles fazem isso de maneira discriminatória. Logo, a gente vê que discriminação é tratar o outro com inferioridade, se julgando superior. E pra gente concluir o vídeo, eu tenho duas coisas para falar. Primeira, espero que você tenha entendido os diferentes conceitos dessas três palavras. E segunda, eu espero que você entenda que entre todos nós, entre todos os seres humanos, não existe nenhuma diferença. O mesmo Deus que te criou foi o que me criou também. O mundo já tem tantos problemas. A queda trouxe o pecado e o mundo mergulhou nessas distorções das relações. Mas a gente pode sim escolher fazer a diferença e mostrar que somos todos iguais. Deus, ele tem o mesmo amor incrível por cada um dos seres humanos, e todos eles. Por que inferiorizar alguém quando você pode compartilhar de tanta coisa incrível com essa pessoa? E não se esqueça, todos nós somos iguais perante Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que você tenha entendido o recado. Se você gostou, clique em gostei, não esquece de se inscrever e de ativar o sininho para ficar ligado em todos os vídeos aqui do canal. Fiquem com Deus e a gente se vê essa semana nos próximos vídeos. Tchau! É isso, gente. Até a nossa próxima aula. Não se esqueçam de fazer as atividades 5 e 6 da nossa apostila. Ok? Beijos, até mais!